A fera assustava, atacava e nunca aparecia. Quinta-feira, quase meia-noite, em uma linda região de Pernambuco. Pedro parou e ficou a olhar para dentro da mata em direção ao rosnado. Que animal seria aquele? Não via nada. Assustado e medroso, ele esperou por o outro rosnado, que poucos segundos depois aconteceu. Pedro não pensou duas vezes. Sebo nas canelas. Correndo como louco, ele deixou cair o saco que trazia, as chinelas e a coragem. Naquela mesma noite, aquele estranho rosnado foi ouvido em várias chácaras ou residências da vizinhança. Em algumas, apenas assustando e atiçando os cachorros. Em outras, matando e destroçando várias criações. O terror dos moradores aumentava. O que era ou quem era, ninguém sabia. O certo é que os rosnados e os ataques pareciam coisas de um estranho lobisomem que nunca aparecia. Mas quem poderia ser o lobisomem? Perguntavam todos. Se por um lado, alguns moradores acreditavam ser um rapaz fruto de um incestuoso relacionamento que vivia por ali, por outro, a maioria duvidava. Afinal, ninguém, mas ninguém havia visto o misterioso animal. Isso é coisa do bililico, diziam os mais amedrontados. E os dias foram passando, e os ataques acontecendo. Sempre nas noites de quinta para sexta-feira e por volta da meia-noite. Em uma certa semana, mesmo dia e hora, Pedro resolveu acampar do lado de fora da casa. Ou melhor, em cima do telhado. Armado de espingarda e revólver, ele esperou. A noite parecia mais escura que todas as outras noites. A meia-noite chegou, passou e nada. E quando Pedro já pensava desistir e ir dormir, ele ouviu na distância o mesmo rosnado que lhe havia assustado. O estranho animal aproximava da casa do vizinho uns 300 metros de distância. Ao ouvir o rosnado, o pai de Pedro abriu a janela e perguntou se ele estava ouvindo o rosnado e os latidos. Pedro respondeu que sim, sem tirar os olhos da direção do barulho e com o dedo no gatilho. Os cachorros pareciam loucos, latindo e correndo sem parar atrás do rosnado. E pouco a pouco, os rosnados e os cachorros foram passando frente à casa do vizinho e aproximando da casa de Pedro. Os 4 cachorros que existiam em sua casa já se encontravam próximos à cancela do pátio, com os rabos empinados e grunhindo. No telhado, Pedro esperava curioso, ansioso e nervoso. Poucos segundos depois, a cachorrada parou frente à cancela da casa de Pedro, latindo e correndo de um lado para o outro, como se no meio deles existisse algum animal ou alguma coisa. Do lado de dentro do pátio, os 4 cachorros pulavam e latiam enraivecidos, como se aquela coisa estivesse ali frente à cancela e bem pertinho deles. Uma loucura total. Pedro não conseguia entender ou compreender o que ocorria, pois além dos cachorros, ele não via absolutamente nada. Depois de algum tempo latindo e circulando, os cachorros dispararam a estrada abaixo e tudo acalmou. Isso só pode ser mesmo um bililico.
pensou Pedro, assustado e descendo do telhado. Daquele dia em diante, todas as quinta-feiras, poucos minutos antes da meia-noite, a cachorrada passava à frente da casa de todos, correndo e latindo, atrás de algo que ninguém conseguia ver. Um mistério. O medo e a preocupação de todos era medonho, com exceção de uma única família que parecia não se preocupar com nada do que ocorria. A família dos incestos, como era conhecida. E o tempo passou, e os ataques e as zoeiras dos cachorros continuaram. Cansados com a situação, um grupo de moradores resolveu pôr um fim naquilo tudo. Resolveram esperar e matar, fosse o que fosse. Em uma certa quinta-feira, vários amigos, primos e conhecidos da vizinhança resolveram esperar por aquela fera em uma parte da estrada onde supostamente aquele animal ou bililico passava. Dentro de um curral que todos acreditavam ser um lugar protegido e que o bicho não entrava. E antes da meia-noite, eles se reuniram no curral, armados de toda classe de armas que possuíam e trepados num pé de aroeira. E esperaram, medrosos e ansiosos, para atirarem na suposta fera. De repente, a zoeira começou. Descendo a estrada abaixo e em direção ao curral, vários cachorros latiam e corriam atrás de alguma coisa. O grupo esperava preparado e com as armas apontadas. E a zoeira foi se aproximando, a ansiedade e o medo dos amigos aumentando. Poucos minutos depois, a zoeira chegou e parou frente ao curral. Os latidos eram ensurdecedores. Porém, o único que os amigos viam era a cachorrada que agia como loucos e nada mais. Onde está o bicho? Pensavam todos, sem saber se atiravam ou rezavam. Depois de alguns minutos de zoeira e alguns tiros disparados com cuidado para não matar os cachorros, a zoeira seguiu estrada abaixo. E tudo acalmou. Assustados e confusos, os amigos desceram da aroeira e foram em busca de algum rastro, de alguma pegada ou alguma coisa que pudesse esclarecer ou explicar toda aquela loucura. E encontraram. Para espanto de todos, além das pegadas da cachorrada, haviam outras pegadas. Estranhas pegadas de um homem que nunca apareceu enquanto os cachorros latiam. Um verdadeiro mistério. Depois daquela noite, a família dos incestos desapareceu inexplicavelmente da região. Abandonaram a casa que possuíam, deixando tudo para trás. Escafederam, como dizem no Nordeste. O curioso, no entanto, é que depois que aquela família desapareceu, a correria dos cachorros e os ataques do suposto lobisomem invisível, ou bililico, jamais voltaram a acontecer. Te cuida e muito obrigado.